nível discursivo é idêntico, ou muito parecido, muito semelhante. O nível narrativo é idêntico e o nível profundo é idêntico. É fácil perceber que os textos são iguais, é uma identidade quase absoluta. Aí o colega falou, até eu comentei, acho que uma aula isso, eu não sei, ou ele teve essa boa ideia. Aí você assiste o Avatar. Você percebeu que é o mesmo filme? Nem todo mundo percebe. Nem todo mundo percebe que é a mesma coisa. Mas Avatar é idêntico a Iracema, que é idêntico a Pocahontas. Só que é em 3D, só muda isso. E aí você assiste Transformers. Não, o professor está brincando. Você percebeu que Transformers é a mesma coisa que Avatar, que é a mesma coisa que Pocahontas, que é a mesma coisa que Iracema, que é a mesma coisa que um conto bíblico que tem mais de 2.000 anos? Vocês perceberam isso? Esse é o problema. É por isso que a gente não sabe ler. Entende? Esse é o problema. Tá, professor, mas eu não acredito no senhor. Não é o mesmo texto. Então vamos analisar. Vamos analisar. Pocahontas e Iracema eu não preciso analisar, é bastante óbvio. Todo mundo aceita que é o mesmo texto. Tem um aluno que nunca falou, não é, é muito diferente. Então vamos pular. Vamos para o Avatar. O que eu tenho no Pocahontas e no Avatar? No Pocahontas eu tenho um inglês, um estrangeiro, que invade uma terra buscando recursos minerais, buscando a devastação dessa terra, que não se preocupa com o povo, com a cultura, com a natureza que está lá, com a vida que está lá. Em determinado momento, um membro dessa horda invasora se apaixona por uma nativa, troca de lado, auxilia a vencer a guerra. E aí acontece alguma coisa com ele. Invariavelmente vai acontecer alguma coisa com ele. Certo? Alguma coisa que não seja casar com uma pessoa. Ele vai morrer, ele vai voltar, ele vai se exilar, ele vai virar um espírito. Alguma coisa vai acontecer. Bom, e no Avatar o que acontece? Eu tenho uma força invasora que entra no país, no mundo, à procura de um determinado recurso, que não se preocupa com quem está lá, e o cara se apaixona por uma nativa, troca de lado, auxilia a vencer a guerra. Bom, e aí vem a grande novidade do Cameron. Ele entra numa árvore e sai azul. Essa é a grande novidade. Né? Uma novidade covarde, porca. Eu vou mostrar para vocês por quê. Pocahontas e Iracema são infinitamente melhores do que ela. Mas e Transformers, professor? Sabe, quando a minha irmã foi ver Avatar comigo, aquela que tem 15 anos, né? E eu percebi as categorias semânticas básicas de Avatar, eu já não gostei. Porque eu não morro de amores por essas categorias semânticas, é gosto pessoal. Mas eu comecei a gostar muito pouco quando eu percebi que o nível narrativo dele de Pocahontas eram idênticos. Então aí eu realmente fiquei chateado. E como eu não tinha mais o que fazer, o filme estava posto, não havia nada a ver e nem a aprender. Já pagou, né? E já havia pago. Eu falei, pelo menos eu vou perturbar a minha irmã. Pelo menos ela hoje vai tomar lição. E aí eu fui contando, olha, vai ter que acontecer alguma coisa com fulano. Aí fulano morria. Olha, agora vai acontecer tal coisa. Aconteceu. Na terceira vez que eu falei aconteceu, ela falou assim, você não falou que ia me esperar para assistir o filme? Você já assistiu o filme? Eu falei, não. Minto, ela falou assim, você já assistiu, você não falou que ia me esperar? Você já assistiu esse filme? Eu falei, já. Eu já assisti esse filme. Por que não me esperou? Eu falei, eu esperei, a gente assistiu junto. Ela falou, você tá louco, eu nunca assisti esse filme. Eu falei, assistiu sim. Sabe essa bichinha azul aí? Então, começa a chamar de Pocahontas. E esse cara aí, o inválido, o aleijado, você começa a chamar de John Smith. Aí você vai ver que já assistiu esse filme. Ela foi vendo o filme, desconfiado. Tem 12 anos. Desconfiado.
apareceu a árvore, ela ficou revoltada. Quando apareceu a árvore, ela falou, não é possível, a árvore é igual. A árvore é a avó da Pocahontas. Eu falei, isso. A árvore é a avó da Pocahontas. Só que essa brilha. Essa brilha tem conexões USB, tem a dancinha da energia, a outra não tinha, a outra era o vento. Lembra? Aliás, a música era até melhor, né? Color of the Wind, alguma coisa assim. Lá era o vento, não eram os azuis dançando. É diferente. Bom, e depois eu vou explicar por que Pocahontas é muito melhor que Avatar. Depois eu explico. Mas antes o Transformer. Por que o Transformer é igual? Então, se vocês fossem a minha irmã agora com 15 anos, eu ia falar o que ia acontecer. Ela me perguntava, você já viu esse filme? Eu ia falar já, junto com vocês. Lembra dos índios do Pocahontas? Lembra da tribo? Então, nesse filme somos nós. Lembra dos invasores? Nesse filme são os humanos. O resto é a mesma sequência. Tudo bem? O resto é a mesma sequência. É a mesma história, é o mesmo filme. Está falando da mesma coisa. Só que o Transformers eu acho engraçado, né? O diretor do Transformers acha que todo mundo é idiota. Ele fala assim, esse pessoal não está entendendo muito bem a categoria semântica básica, então eu vou facilitar, eu vou colocar logo uma máquina. Aí eles vão entender. Está muito complicado esse negócio de índio para eles, está anacrônico. Né? Eu vou colocar uma máquina, de repente colocando uma máquina eles entendem qual é a categoria semântica básica. Aí eles vão os robôs lá que falam e disparam. Bom, e aí se pegar aquele filme do Tom Cruise também, o Guerra dos Mundos, vai ver que é a mesma coisa. E assim vai, 1 milhão de filmes. Qual é a questão aí, professor? Agora vocês me falam qual é a questão. Qual é o nível profundo? Vamos para o nível profundo, nem vou pegar um narrativo. O narrativo eu já contei. Você tem a questão da invasão, essa mudança de estado. Então, fulaninho é malvadinho, depois fulaninho se apaixona, fulaninho fica bonzinho. Esse é o nível narrativo, tá? Comum. Aí vão falar, não, o nível narrativo do Transformers é diferente. É diferente. É diferente. Por isso é ainda mais difícil perceber que Transformers é o mesmo filme. Então, de Iracema para Pocahontas, eu não tenho diferença nem no nível discursivo. De Pocahontas para Avatar, eu mudo completamente o nível discursivo. Mantenho idêntico o narrativo e o profundo. De Avatar para Transformers, eu mudo o nível discursivo e mudo o nível narrativo e mantenho o nível profundo. Tudo bem? Então vai ficando cada vez mais difícil perceber que é o mesmo filme. Agora, qual é o nível profundo? Vamos trabalhar com o que há em comum. E o que é valorado? O que é eufórico e o que é disfórico? Em todos esses que eu citei. Vamos ver se vocês estão começando a conseguir abstrair a casca e chegar ao caroço, ao cérebro. A cobiça do recurso dos inferiores é disfórico? A cobiça já está muito grande, né, para ser a resposta certa. Brincadeiras à parte, a categoria semântica é uma palavra. A cobiça tem a ver com isso, está no mesmo campo semântico, mas não dá para dizer que é a cobiça ou disfórico, não. A cobiça simboliza essa categoria. Você conseguiu descer um degrau, mas eu preciso que desça 2 para entender isso. A cobiça certamente simboliza essa categoria semântica que está em jogo, mas é A versus B, a categoria semântica. Bem contra o mal? Então, agora você desceu 3 degraus. Esse é o problema. Bem contra o mal ou vida versus morte é uma categoria semântica fundamental. Ela é a categoria semântica. Tem um autor, o Frost, que diz que, na verdade, eu não tenho 25 ou 28 categorias semânticas. Eu só tenho 2, vida e morte, ou bem e o mal. Então, você desceu demais. Aí a gente acaba ficando, tudo é bem e o mal. E é verdade, você consegue enquadrar todos os filmes com bem e o mal. Essa é a categoria semântica mais universal que tem, como vida e morte. Mas, vamos ficar no segundo degrau, no terceiro degrau. Né? Tem um no 4º degrau, um no primeiro, um no segundo. Eu quero o terceiro. Proteção, quais são as categorias? proteção versus abuso? Não. A guerra? Não, a guerra é discursiva. União versus o quê?
Não tem união em nenhuma delas. Não, depois. Não. Cara lá. O cara lá não é um aleijado que vive com os alienígenas. Ele vira um alienígena, não tem união nenhuma. Ele foi pro eufórico. E aí, pessoal? A decisão? Não, porque ódio aos estrangeiros, amor, O mal virou bem? não, né? Entraria naquele falando. Pessoal, a chave aí, e o James Cameron usa a árvore, porque a árvore é extremamente simbólica do eufórico. A árvore é o símbolo do quê? Sabedoria. Da epifania, no caso, né? É a natureza. Você estava esperando algo tão simples. Obrigado. Natureza. Eu tinha pensado em algo simples assim. Pessoal, o eufórico, obviamente, é a natureza. Por que a natureza? Olha, porque a Pocahontas e toda a tribo dela simboliza a natureza, tanto que o símbolo máximo é a árvore. E tem um avatar. Ao respeito ao animal, você mata, ou antes de matar o animal, você dá 3 voltinhas, pinta a faca, morte limpa, todas aquelas palhaçadas. A florzinha que cai do céu e tem luminescência é Deus. Está endeusando a natureza. Todos os elementos da natureza estão sendo euforizados. Tudo da natureza é maravilhoso. Entende? Em oposição, tudo que não é natureza é odioso, é horrendo, é disfórico. E aí vão falar, o homem é disfórico? Não. Não. Porque no Transformers o homem representa a natureza. Olha que interessante. O homem representa a natureza. Então não é o homem o problema. Qual é o problema? E aí é o que o robô representa. Né? Se a árvore é a melhor representação da natureza, o robô é a melhor representação dessa outra. Que a gente pode colocar num campo semântico como civilização ou... Não, acho que civilização seria o mesmo. Engloba a evolução tecnológica, a ganância, parari, parará. Então o que você tem basicamente em todos esses filmes é a civilização versus a natureza. E todos esses filmes colocam a civilização como disfórica, como negativo, como destrutiva, e colocam a natureza como positiva, como uma perspectiva, a única chance de vida. Então, quando o amiguinho lá do Transformers coloca um robô, ele está falando, ó, pessoal, acorda. Nós somos a natureza, nós temos que sobreviver junto com esse meio ambiente. As máquinas, essa cultura da exploração, que é a cultura lá do Cybertron, que eles destruíram o próprio planeta pelo excesso de exploração. Essa cultura da exploração, isso é negativo. Essa artificialidade, essa civilização maquinária, isso é negativo. É essa a mensagem que ele está falando. Quando o cara fala do Pocahontas, ele está falando, olha pessoal, essa natureza aqui é positiva, esses índios estão certos. Esse negócio da gente ficar explorando essa nossa civilização que quer ouro e quer pedra e quer... Isso está errado. Quando você vê Avatar, você fala, olha, o bichinho azul que brilha no escuro está certo. Defender o modo de vida deles, o estilo, isso está certo, pessoal. Essa civilização que vem arrebentando tudo e destruindo a natureza, isso vai nos levar à morte. Isso está errado. É só isso que ele está falando. Então, se eu chegar para o meu filho de 2 anos e falar para ele, filho, presta atenção. A vida relacionada à natureza é mais positiva. Uma vida baseada nas relações de consumo, na ganância, na destruição do meio ambiente, vai gerar o fim da nossa espécie. Então, você deve evitar isso. É o mesmo texto. Só que talvez o meu filho não entenda, por incrível que pareça, essa frase. E ele talvez entenda Pocahontas, ainda que não seja conscientemente. E é daí que surge aquela história de mensagem subliminar. Já ouviram falar? Ah, professor, então eles estão entrando no nosso cérebro e os impulsinhos estão